Olá, meu... O texto que nós vamos expor nessa manhã se concentra no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, dos versos de número 12 até o verso de número 17. No entanto, nós vamos dividir essa exposição em duas partes. Hoje, nós faremos a exposição apenas do verso 12 e do verso 13. E aí, no próximo domingo, nós faremos a exposição dos demais versos. Então, eu peço para que você tome a sua Bíblia em sua mão, abra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e me acompanhe na leitura do verso 12 até o verso número 17, mas eu lembro mais uma vez que nós vamos expor hoje apenas os versos 12 e 13. Assim diz o Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pai bendito, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco nesta manhã. Nos exorta, nos ensina toda a tua verdade, e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos. Amém. Meus irmãos, Winston Churchill, grande estadista inglês, certa vez testemunhou acerca de algo notável que havia acontecido em sua vida. Segundo ele, uma certa criança, juntamente com sua família, foi passar o final de semana em uma bela propriedade de uma outra família. As crianças que ali estavam se divertiam em virtude de uma grande piscina que ali existia. No entanto, no último dia da estadia daquela família, naquela casa, aconteceu uma terrível tragédia. O garoto, menor dentre o grupo de meninos, pulou na parte mais funda daquela piscina e ali se afogou. As crianças maiores, quando viram a cena, começaram a gritar e tentavam de todas as formas puxar aquele pequenino menino para fora. Mas os esforços todos eram em vão. No entanto, um outro pequeno garoto que a tudo assistia, espreitando pelo jardim, pois era filho de um dos criados da casa, era filho do jardineiro daquela bela mansão, vendo que o menininho se afogava, pulou ousadamente dentro da piscina e, de forma corajosa, salvou o pequenino da morte certa. Quando os pais do garotinho, então, ouviram a história, eles não conseguiram conter a sua emoção e pediram, então, para que o pequeno herói fosse até eles. Lá chegando, o pai do garotinho que havia sido salvo perguntou ao pequeno menino que salvara até então seu filho. Ele disse: menino, qual o teu nome? E aquele garotinho respondeu: Alex Fleming, meu senhor. Tomado de gratidão, ele se dirigiu então ao pai do pequeno Alex, o senhor Fleming, e o jardineiro, e lhe disse: seu filho salvou a vida do meu filho. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te agradecer por tamanho feito? O jardineiro então respondeu àquele homem, dizendo: Senhor, nós não necessitamos de nada. Meu filho fez apenas o que qualquer outro garoto faria se soubesse nadar. No entanto, o pai daquele garotinho que havia sido salvo insistiu mais uma vez e disse: eu preciso fazer alguma coisa por seu filho. O que ele gostaria? O jardineiro então olhou para o seu filho, o pequeno Alex,
olhou de volta para o Senhor que queria agradecê-lo, de alguma forma, e lhe disse: bem, desde pequenininho, quando Alex começou a falar, ele sempre disse ter o desejo de ser médico. O homem então sorriu, estendeu a mão direita ao jardineiro e lhe disse: que assim seja. Seu filho estudará na melhor escola de medicina de nosso país. E assim aquele homem sustentou sua palavra em todo o tempo. Ao final de uma conferência política em Teherã, o mundo então é sacudido com a notícia de que Churchill estava com pneumonia. A realeza britânica fez com que fosse transmitido a toda a nação o desejo de que o melhor médico bretão tomasse um avião e fosse até Teherã assistir de cuidados o primeiro-ministro. Esse médico foi o Dr. Fleming, Alexander Fleming, o descobridor da penicilina. Os esforços do Dr. Fleming foram coroados de êxito. Tempo depois, Churchill, emocionado, declarou o seguinte: não é sempre que um homem tem a oportunidade e o privilégio de poder agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvo a vida por 2 vezes. Meus irmãos, essa história nos fala de gratidão, essa história nos fala de promessa, essa história nos fala de dívida, de prazer e de alegria, nos fala também de adoção, assim como o texto de Romanos que lemos logo no início. O texto nos fala de mais 2 sinais evidentes na vida daqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, daqueles que foram regenerados por sua graça, por seu amor e por sua fidelidade. Observe que Paulo faz isso partindo de uma exortação a partir do verso 12. Me acompanha aí na releitura destes 2 versos. Ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O verso 12 é um verso que caracteriza uma transição na fala do autor. Ele sai de uma exposição para uma exortação das bênçãos características recebidas para as obrigações propriamente ditas que foram contraídas por todos aqueles que receberam o Santo Espírito de Deus. Paulo exorta, então, eles acerca da necessidade de levarem uma vida de santidade, sendo a habitação do Espírito a razão para tal consagração. Ele diz, observe, somos devedores, somos ofeiletai, ou seja, temos uma obrigação moral, mas essa obrigação moral, diz ele, não é para com a carne, ou seja, para com o pecado. Como diz no verso 13, veja, ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, mostrais que ainda estais debaixo da lei do pecado e da morte, no sentido do conjunto de desejos, afetos, princípios e propósitos pecaminosos. Tudo aquilo que falamos no domingo passado, quando expusemos os versos anteriores. O que se conclui disso, irmãos? Que se possuímos o Espírito, não é a carne, então, que devemos, mas ao Espírito. E devemos devido à habitação do Espírito Santo em nós, que nos torna, então, devedores dele. Temos uma obrigação moral de vivermos segundo o Espírito, sendo governados e guiados pelo Espírito. Mas perceba que essa dívida, essa obrigação, não é como a dívida da carne, ou seja, um fardo, algo pesado, mas uma dívida de gratidão. Aquele tipo de dívida, irmãos, que é prazerosa em se cumprir. Uma obrigação que nos alegra a vida. É como a dívida de gratidão de um filho por um pai, que reconhece tudo o que ele fez e procura o agradar, retribuindo sempre que necessário. Veja que esse tipo de dívida não há quem cobre, mas há quem sirva. E sirva com prazer, com deleite. Torna-se impossível dizer não.
Um exemplo disso, eu posso muito bem citar que eu, geralmente, quando recebo um convite de um pastor a quem eu quero muito bem, a quem eu amo verdadeiramente, a quem eu tenho essa dívida de gratidão pelo apoio, pelo incentivo, pela paciência que teve comigo nos meus 5 anos ali de estudos no seminário, e eu posso mencionar aqui o nome dele, que é o pastor Cleiton Gadelha. Sempre que ele me chama para pregar, ainda que eu esteja atarefado, ainda que eu esteja cansado, é sempre um prazer poder retribuí-lo, é sempre um prazer estar ali com ele, naquela igreja, retribuindo graciosamente, ou melhor dizendo, sendo grato por todo o carinho, por todo o acolhimento, por todo o incentivo que ele demonstrou a mim durante aqueles 5 anos de seminário, e não somente nos 5 anos de seminário, mas também quando, ao término do meu curso, me convidou para lecionar naquela instituição. Eu não consigo dizer um não. Não interessa o meu cansaço, não interessa se a minha agenda de afazeres está cheia. Eu sempre procuro achar uma vaga, uma brecha para poder atender ao pedido desse grande amigo, desse grande irmão e pessoa com a qual eu carrego essa dívida de gratidão. Em momento nenhum isso se torna um fardo. Em todo momento, na verdade, se torna em grande alegria, em grande prazer, em poder servir, em poder retribuir. Veja, é por isso que o crente não pode ter prazer em viver, então, uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de iniquidade. Por quê? Porque a nossa obrigação, irmãos, o nosso compromisso, a nossa dívida é para com o Espírito. É para com o Espírito que nos regenerou. É para com o Espírito que habita em nós e nos conduz em todo o bom propósito. Uma vida de transgressão, uma vida de iniquidade, é ir na contramão da obra do Espírito que habita em nós. Logo, seria contraditório para cada um de nós. Quem é constrangido a viver pela carne é carne, e a morte é a consequência inevitável para este. A única maneira de evitarmos o resultado da morte é somente quando somos libertos e desistimos de viver a vida segundo a carne. Por isso, o apóstolo Paulo diz, mas se pelo Espírito, veja, ele diz aí, verso de número 13, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aqui eu quero destacar alguns pontos, meus queridos irmãos. Em primeiro lugar, observe essa expressão que Paulo utiliza aqui no verso de número 13, mais precisamente na parte B desse verso, quando ele fala mortificardes, tanatute. Este verbo dirige-se a uma ação de nossa parte, o que elimina qualquer tipo de passividade nossa diante dessa situação. Ora, Paulo já havia dito anteriormente que os crentes estavam mortos para a lei e o pecado, e que isso ocorreu de uma vez por todas. Mas, no entanto, isso não quer dizer que nós estamos livres da obrigação de mortificar o pecado em nossos membros. Antes, isso se torna indispensável. E não somente indispensável, mas também possível. Logo, aquela conversa de gente na igreja dizendo que não deixou de fazer isso ou aquilo pecaminoso, porque está esperando no Senhor que o dia que Deus quiser, ele ou ela para de cometer então aquele pecado, é uma grande falácia, é uma mentira. Essa é a passividade que Paulo está exatamente falando contra, meus irmãos. Essa história de crente carnal não existe. Essa história de crente viver uma vida de pecado não existe. Essa história de ter pecado de estimação é contrário à verdade das Escrituras, é contrário à habitação do Espírito Santo em nós. Ora, o que disse Paulo anteriormente, lá no capítulo 7, versos 5 e 6, volte um pouco aí na sua Bíblia até o capítulo 7 e vejam o que Paulo disse nos versos 5 e 6. Ele disse, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas
postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. E ainda, avance um pouco mais e vá para os versos 1 e 2 do capítulo 8. Veja, Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora avance para os versos 5 e 9, ainda no capítulo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe bem o que ele diz. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Meus irmãos, nós só podemos vencer a carne, nós só podemos procurar viver uma vida de santidade se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habitar em nós. Em segundo lugar, ora, se de fato o Espírito habita em nós, pelo Espírito e não por nós mesmos, então mortificaremos os feitos do corpo. Observe essa segunda expressão utilizada aqui por Paulo, os feitos do corpo. A ideia, perceba, é a de ressaltar aquelas práticas que caracterizam o corpo do pecado, como ele mesmo descreve lá em Colossenses 3:5. A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza e, por fim, a idolatria. Observe que todas essas práticas o crente deve mortificar a fim de viver. Por isso ele diz, certamente vivereis. Ah, meus irmãos, como Paulo amava esses cristãos. Veja, ele deseja ardentemente impedi-los de extraviarem-se. Por isso os exorta de maneira prática e direta. Ora, veja, se exortações foram necessárias a Adão, quando ainda em seu estado de perfeição, muito mais se fazem necessárias agora, meus queridos, quando há em nós uma inclinação à corrupção, e não poucos que tentam viver uma vida dupla. Aliás, a esses que tentam viver uma vida dupla, isso não é possível, irmãos, à luz do que declarou Paulo nos 2 versos que nós acabamos de ler, e nós acabamos de falar. Deus não divide os seus com o mundo. Você não pode querer agradar a Deus ao passo de que seus desejos e sua satisfação, seus afetos e inclinações estão voltados para aquilo que a carne lhe oferece. Como Paulo bem diz em Filipenses 3:17 e verso 19. Por favor, abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo de número 3, e veja aí o que Paulo diz nos versos 17 e verso de número 19. Filipenses 3, versos 17 e versos de número 19. Ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja, qual é o modelo que Paulo está falando aqui, irmãos? Certamente Paulo está fazendo referência ao modelo daqueles que vivem segundo o Espírito. Agora veja o verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Exatamente porque vivem segundo a carne. Agora observe a conclusão de Paulo no verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus dele
é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, saibam que, como disse o puritano Thomas Menton, os prazeres mundanos terminarão em tormentos eternos, e tanto quanto forem os prazeres mundanos, tanto mais serão os tormentos, pois os contrários serão punidos com contrários. Ah, meus irmãos, saibamos e creiamos que a nossa pátria está nos céus. É por isso que Paulo diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Observe que essa vida aqui mencionada pelo autor é resultado da obra do Espírito. E assim como no caso da morte, seu sentido aqui também é ampliado e certamente diz respeito à vida eterna que os santos desfrutarão para sempre no novo céu e na nova terra, na presença de Deus e em comunhão com Ele. Ah, meus queridos irmãos, que reconfortante é saber, como diz Spurgeon, que aquele que guiou nossos passos cambaleantes até os pés cruzados, pregados no madeiro, e lá selou o nosso perdão, leva-nos ou conduz-nos em cada passo do caminho, subindo todas as colinas da dificuldade e descendo todo o vale de humilhação. E ainda assim, deve prosseguir até chegarmos ao fim da jornada. Ah, meus queridos, quão maravilhosa é a obra do Espírito Santo em nós. Que não somente nos conduziu a Cristo, mas nos vivificou, nos consola, nos guia e conforta em toda a ocasião. Ela nos fortalece para vencermos a luta contra as obras da carne. Como então podemos retribuir tamanha graça? Como não sermos constrangidos então por seu amor, se foi exatamente por amor que ele nos foi outorgado? Veja, meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha nessa manhã, se o Espírito verdadeiramente habita em nós, nós não podemos querer continuar a viver uma vida de pecado, mas pelo contrário, o Espírito fará com que nós procuremos viver uma vida santa, justa. Ele nos conduzirá à pureza, a querermos nos tornar a cada dia que se passa mais semelhantes a Cristo. E é a isso que nós devemos procurar então fazer no nosso dia a dia, sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Eu quero concluir o sermão dessa manhã com a profecia de Ezequiel, que se encontra lá no capítulo 36 do livro desse profeta. Por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel 36 e veja aí os versos 25 ao verso de número 28. Ele diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Purificados, irmãos, diz Ezequiel. Observe que, de acordo com a lei, isso me lembra o texto de Levítico 14, acerca da purificação de um leproso. De acordo com a lei, o leproso, no dia de sua purificação, deveria ser levado ao sacerdote. O sacerdote sairia do arraial, examinaria aquele leproso, e se a praga da lepra tivesse sido curada, então o sacerdote ordenava que se tomassem 2 aves limpas, né, geralmente 2 pardais ou 2 pombas, para aquele que havia sido purificado. Um dos pássaros era morto em um vaso de barro sobre água corrente. Depois, ele tomaria outro pássaro vivo,
aliás, o outro pássaro vivo, e o mergulharia no sangue do pássaro que havia sido morto. Em seguida, aquele pássaro vivo seria solto em campo aberto para voar no ar, como era a vista de Deus. Meus irmãos, observem o mistério que envolvia esse sacrifício, pois o pássaro morto sobre a água corrente apontava para a morte de um certo Galileu, do Filho do Deus vivo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acompanhada da santificação do Espírito, que tanto falamos hoje, tipificada pela água corrente, como um único meio de nos purificar da lepra. E o pássaro, que foi deixado vivo, com as asas aspergidas em sangue, significava a intercessão de Cristo, que foi com sangue ao propiciatório. Ora, somos informados por João, em sua primeira carta, 1 João 5,6, que nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Nenhuma outra purificação há para a lepra espiritual do homem, meu querido irmão e minha querida irmã, a não ser a água e o sangue, ou seja, o mérito do sacrifício de Cristo e sua intercessão e o Espírito que nos é concedido por meio de sua graça. Que essas palavras de hoje ecoem em nossos corações, transformando-nos à imagem do Filho de Deus, do nosso Redentor bendito, cada dia mais. Esforcemo-nos então, meus queridos irmãos, no Espírito, para que a cada dia nos tornemos mais parecidos com o nosso Salvador, para que a cada dia procuremos por mais pureza e, ao nos purificar por meio do Espírito, que sejamos então limpos da imundície que outrora tínhamos. Em nome de Jesus, é o que espero que todos nós consigamos fazer dia após dia. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, soberano Senhor sobre todo o universo. Tu tens o controle de todas as coisas, Senhor. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, deste Teu santo dia, que Tu separaste para o Teu povo se deleitar em Ti, na Tua verdade, conhecer a Ti e gozar, Senhor, no tempo presente, de um pouquinho da vida eterna em Teus átrios. Continua, ó Deus, a falar conosco durante todo este dia. Nos livra do mal, Senhor, das tentações. Purifica-nos e transforma-nos à imagem do Teu Filho Jesus. Nos fortalece, Senhor, para que busquemos a santificação, sem a qual, como Tu mesmo nos revelaste, ninguém verá a Ti. Queremos Te ver, Senhor. Somos Teus. Foi muito alto o preço que foi pago por nós. Portanto, Senhor, necessitamos de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, é o que Te rogamos. Amém.